Boa noite, amada Igreja do Senhor. Que momento glorioso, louvores gloriosos, que dá vontade da gente subir e ir para a glória com o nosso Deus. Que coisa maravilhosa, vontade de não parar de louvar a esse Deus maravilhoso. Só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Hoje nós temos um tema, escolhas e consequências. A gente já sabe bem sobre o que é, né? Sobre escolhas e consequências. Então está bem claro já, todos nós já estamos cientes do que será ministrado aqui essa noite. Peço que a igreja abra em Deuteronômio, uma palavra bem conhecida, 30, de 15 a 19, Deuteronômio 30, de 15 a 19. Pastor Afrânio irá ler e logo após orar por esse momento especial na casa do Senhor. 15 a 19. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, antes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Te bendizemos, Deus vivo e eterno, pela alegria que nos proporcionas de habitares, de estares aqui conosco reunido. E por isso, nesta noite, Pai, já congregados, reunidos, tivemos 5 minutos de oração, uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, também capacita-nos para que possamos recepcionar a palavra do Senhor já colocada no coração da tua serva, pastora Nailfe Jorge, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. Que agora bebamos e comamos do banquete do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Vou me deter aqui no 19. Nós lemos todinhos aqueles versículos e aí nós nos detemos aqui. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. A gente sempre fala aqui sobre esse versículo, que Deus dá as alternativas, mas Ele também dá a resposta. Cabe a nós tomarmos a escolha certa. Ele já diz o que é melhor para as nossas vidas. Escolher a bênção. Ele já diz o que é. Todo mundo quer bênção, mas ninguém quer viver debaixo da mão poderosa de Deus, né? Ninguém quer fazer realmente a bênção do Senhor. Para a gente receber a bênção, a gente tem que plantar corretamente bênção. Se a gente planta coisas erradas, a gente vai colher coisas erradas. Isso é notório. Isso aí não tem. É a lei da física, da biologia, da ciência, tudo isso mostra que não tem para onde correr. Se eu plantar semente de abacate, eu vou colher o quê? Abacate. Não tem. Eu não vou plantar um abacate querendo que nasça laranja. Não vai nascer abacate. Então, tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai semear. As nossas escolhas vão definir as consequências da nossa vida. E existem escolhas boas e nós teremos consequências boas. Nós vamos ver 2 personagens aqui na Bíblia. Se nós escolhemos coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins. Isso sempre vai ser assim. E é impossível nós passarmos pela vida sem tomar nossas escolhas. Até quem não quer tomar nenhum tipo de escolha, acaba tomando. Eu escolho não tomar uma escolha.
Até quem não quer tomar uma escolha, tem uma decisão de não tomar. É uma escolha de não tomar alguma escolha. Não tem para onde correr. A gente passa pela vida, nossa vida sempre vai ser nós tomarmos escolhas na nossa vida. Desde o momento que a gente acorda de manhã, quando a gente abre o nosso olho, a gente toma a decisão. Eu vou sair para trabalhar ou eu vou ficar deitada na cama aqui, com meu cobertorzinho? A gente toma decisões todos os dias, toda hora, para comer, para viver, tudo nós temos escolhas. Há escolhas sábias e escolhas insensatas, mas nunca escolhas sem consequências. Tudo na nossa vida gera consequência. Decisão que nós tomamos em nossa vida vai depender daquilo que nós vamos colher lá na frente. Em Josué 24:15, não precisa abrir, diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ali ele tomou uma decisão na vida dele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão que eu tomo. Diante ali daquela balbúrdia, uns querendo adorar não sei o que vocês quiserem, a escolha é de vocês, a salvação ela é individual. As escolhas que eu faço é a minha escolha com Deus. Então nós vivemos de fazer as escolhas e nós iremos colher exatamente aquilo que iremos plantar na nossa vida. Tudo que a gente faz, as circunstâncias que nos encontramos hoje são um reflexo direto das escolhas que fizemos ontem. E assim vai. E, irmãos, é como uma bola de neve. Por exemplo, se você planta uma sementinha, digamos, o abacate, a sementona, né? Uma sementona de abacate, já que eu peguei o abacate, você pega assim, só aquela semente e você planta na terra. Você vai colher somente um abacate? Muitos. Laranja, você pega uma sementinha de laranja, você vai colher muitas laranjas. Assim é a nossa vida, irmãos. Assim as nossas consequências vão ser muito maiores do que as nossas escolhas. Vai gerar algo muito maior em relação àquilo que eu fiz. Porque uma escolha, ela sempre vai tocar em pessoas que estão ao nosso redor. Nunca vai ser só a nossa vida. Nunca vai ser. Depois nós vamos ver isso aqui. Aqui, Josué fala, porque escolhi servir ao Senhor. Nós fomos criados com Deus com a capacidade de fazer escolhas e tomar essas decisões. Deus respeita o nosso livre arbítrio. Deus não vai falar assim, olha, Nailfe, eu não vou deixar assim como ele fez com Adão e Eva. Botou ali todo aquele milhares e milhares de árvores, só essa aqui não é para comer. Não é para tocar, não é para... E a pessoa foi a escolha, livre arbítrio. Livre. As pessoas hoje estão meio equivocadas com relação a livre-arbítrio. Acho que livre-arbítrio é fazer tudo o que eu quero, porque Deus entende, eu tenho a liberdade, Deus me deu liberdade. Não é assim. A Bíblia ela é muito categórica com relação à santidade, com relação a pecado. Ela é muito categórica com relação a nós vivermos uma vida íntegra com Deus. Não existe, porque Deus entende. Não, Deus nos deu a liberdade de escolha. Não tem a liberdade maior de saber que eu posso, mas eu não vou fazer porque eu sou livre para não fazer e eu não quero fazer. Eu não quero pecar diante do meu Deus, eu não quero magoar o coração de Deus. E as pessoas acham que Deus hoje tudo pode, tudo entende, porque Deus é amor, porque Deus deu a liberdade. Irmãos, entendam, eu vi uma moça falando muito tremendamente, Deus nos deu livre-arbítrio, e Deus tem a liberdade também de querer quem vai entrar na sua casa. Você tem a liberdade de dizer quem que vai morar com você, quem vai entrar na sua casa? Assim Deus tem a liberdade de dizer quem é que vai morar no céu com Ele. Porque Ele deixou um mandamento, Ele deixou um mapa do tesouro para nós seguirmos. Ele já deu, como Ele falou aqui, escolhe, pois, a bênção. Eu estou dando a resposta certa para você. Cabe a você escolher ou não.
Mas a resposta certa é essa. É aquele professor que já deu a resposta para o aluno passar. Né? Deus já deu a resposta para a gente passar para o céu, para ir para o céu. Cabe a nós escolher ou não. Nós temos essa liberdade. Nossas escolhas espirituais, escolhas que nós temos, eis que o céu e a terra colocam como testemunhas, porque ele já deixou a resposta certa. E ele fala, quando escolher? Escolhei, pois, hoje, como Josué falou, olha, vocês fazem, mas eu e minha casa serviremos. É hoje a decisão. Quando eu ficar... Lembra aquela história, há anos atrás que aconteceu uma história aqui na igreja? Muitos são novos aqui, não vão saber, não lembro dessa história, não sabem. De uma moça, não me lembro nem se era um rapaz, não era? Que ele falou assim, olha, eu sou muito jovem para servir a Cristo. Ele amou a palavra, amou a igreja, amou tremendamente. Era uma moça, né? A Edglema lembra, era uma moça. Lindo, 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 mas eu sou muito jovem, eu tenho muita coisa para viver ainda. Como se a gente tivesse Deus e a gente não vivesse, né? Muito pelo contrário, a gente que vive. Eles são escravos do pecado. Se eles não fizerem aquilo, parece que tá tudo, tem que provar para os outros, para provar, não tem que provar. A única coisa que a gente tem que fazer é adorar a Deus. E essa moça, ela falou, sou muito jovem, não quero, não. Quando estiver mais velha, eu volto para a igreja. Aí eu vou servir a Deus. E, infelizmente, ela não pôde chegar na velhice, que jovem mesmo, ela faleceu, chegou a morrer. E só Deus sabe onde ela está, né? Se ela clamou, aí é quando a gente não tem essa liberdade de dizer, está no céu, no inferno, é com Deus, mas em algum lugar ela está, ou no céu ou no inferno. Porque tomou uma decisão de, não, estou muito jovem, então não quero. Então a decisão, ela é feita hoje, na presença do Senhor. Uma escolha acertada, uma escolha correta, uma escolha que, quando a gente realmente começa a viver o Evangelho, eu sempre falo isso aqui, irmãos, ele se torna um prazer na nossa vida, não é um peso. O Evangelho não é um peso para se viver. Ai, meu Deus, que é tão penoso eu não ter que fazer isso. Quando a gente realmente começa a amar essa palavra, a viver esse Evangelho, ele se torna um prazer, uma alegria. Claro, nós teremos momentos de dores, teremos momentos de aflições, mas a palavra, ela nos consola, nos faz viver de maneira tremenda e gloriosa. E não tem bom, irmãos. Isso serve para o maior e para o menor. Não é porque é pastor, é porque é fulano, que não está suscetível a tomar escolhas erradas. Todos nós estamos suscetíveis a tomar escolhas erradas. Mas saibamos de uma coisa, sempre teremos uma escolha. Sempre. E eu vou falar de um personagem que nós conhecemos muito aqui, que é de Davi. Por isso que eu vou falar logo de um rei que era segundo o coração de Deus e que tomou escolhas erradas. Tomou escolhas certas também, mas eu quero falar agora do erro, que foi bem evidenciado na vida de Davi nesse sentido, sim. Os grandes também caem, né? Então, a gente tem que estar alerta. Eu quero mostrar um grande de Deus para a gente saber que a gente é suscetível e que nós temos que estar alerta nas nossas vidas. Davi também caiu, todos nós. E por que Deus, no caso, mostra o erro, né? Por que Deus permite tudo? Romanos 15:4 fala assim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Devemos aprender com a história de Davi. A palavra de Deus nos mostra todas as coisas boas e as coisas ruins, para que nós venhamos aprender. Existe um ditado que a pessoa que quando a pessoa vive no erro, é uma pessoa sem sabedoria, né? Uma pessoa, falando coloquialmente, é uma pessoa burra, né? Porque vive fazendo errado, não aprende. Diz que a pessoa que é inteligente, ela aprende com os seus erros. Eu fiz isso aqui, eu não vou mais fazer porque eu caí, fiz isso aqui, sou inteligente. A pessoa sábia, ela aprende com os erros dos outros. Olha, eu vi fulano, então eu não vou na mesma trilha, porque vai dar ruim. Se deu para ele, né? Se deu para um rei, o que sou eu, né? Vermezinho de Jacó aqui. Então, Deus nos deixa isso aqui para nós adquirirmos sabedoria. Por isso que o Senhor fala, busca sabedoria.
Como é que a gente busca sabedoria? Lendo as Escrituras. E se eu leio as Escrituras, eu vou ver os acertos e os erros. Eu vou de acordo com cada um. Pô, se ele acertou nisso aqui, eu vou nisso aqui. Se ele errou nisso aqui eu não quero. Deus está mostrando que não dá certo. Então, a gente vai aprender com os erros de Davi aqui. Para que nós não venhamos a errar, a cair, a pecar. Irmãos, todos nós fomos gerados no pecado, todos nós somos seres humanos, somos suscetíveis a errar, a pecar, todos nós. Estou dizendo que ninguém aqui tem que ser, porque alcançou um nível de santidade, a pessoa olhar assim para o pastor Afrânio, olhar assim para o pastor, chegou num nível de santidade que não peca, que, irmãos, pelo amor de Deus, nós não somos diferentes de ninguém, como Davi não era diferente de ninguém. Então, todos nós somos suscetíveis. Vai de que escolha eu tomo na minha vida. E a gente vê que Davi ali escolheu, no caso, parar de contribuir. Como? Todos eles foram para a guerra e Davi falou, não vou. Eu vou ficar em casa. Vou ficar no palácio. Era para ele contribuir, era para ele estar na guerra, ele era o homem, ele era o rei, ele tinha que estar lá junto, ele tinha que estar dando as ideias, ele tinha que estar na peleja, ele tinha que estar. Então ele parou de fazer a obra de Deus. Quando a gente para de fazer algo que Deus nos chamou para fazer, a gente já está errando diante do Senhor, já estamos pecando. Não, porque não preciso. Eu já não prestei, não preciso mais, já sei. Esse tema aí, escolhas e consequências. O tema de quarta é cuidado com as distrações, né? Eu já sei, não preciso me distrair com nada, eu só tenho que olhar para Jesus. Já está distraído, né, irmão? Já distraiu, já perdeu o foco, já perdi um ângulo aqui, porque tomei a escolha errada de achar que eu sei alguma coisa. A palavra de Deus fala, aquele que está em pé, veja que não caia. Aquele que pensa que sabe alguma coisa, não aprendeu ainda como convém, diz a palavra do Senhor. Nós não somos nada, irmão. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de Deus. E aqui Davi achou que já era alguma coisa. Então ele já começou errando. O rei não foi para a guerra com seus soldados. Já fiz demais, ele pensou. Já fiz demais. Agora é minha hora. Agora é minha hora. O distanciamento da obra do Senhor pode nos levar ao distanciamento do Senhor. E é isso que aconteceu com Davi. E outro, viu lá a mulher bonita, tomando banho lá. Ele escolheu continuar olhando. Continuar olhando. Porque digamos que ele estivesse ali no palácio. Fecha as cortinas, pelo amor do Senhor. Eu já tenho o meu harém. Fecha isso aí, que essa é mulher de outro. Vai. Ele escolheu. Abre. Opa! Mais uma. Escolheu ficar olhando. A tentação, ela vem, irmãos. O inimigo vai colocar. Ele vai colocar. Cabe a nós dizer não para o pecado. Cabe a nós a tentação que vem, seja, aqui no caso foi adultério, mas há muitas situações na nossa vida. Continuar olhando um filme pornográfico, continuar ouvindo coisas que não são devidas para ouvir, falar coisas, maldizer pessoas, líderes, falar mal de pastores, falar mal de irmãos. Cabe a nós escolhermos, cabe a cada um de nós escolher. Davi ali escolheu continuar olhando. Eu vi uma frase do Billy Graham muito tremenda. Você não pode impedir um pássaro de pousar na sua cabeça, mas pode impedi-lo de fazer um ninho nela. O pássaro pode voar e parar na minha cabeça, eu não posso impedir porque ele pousou, mas eu posso impedir que ele pouse ali e eu ficar parado e deixar ele criar um ninho. Assim é o pecado. Ele pode vir a tentação, mas eu posso dizer não àquela tentação. Não àquela tentação. Será que vamos continuar olhando? Cabe a nós escolhermos isso. Davi ali escolheu o quê? Desobedecer ao Senhor. Porque ele consumou aquele ato no seu coração e assim fez. Ele sabia que Deus não aprovava, irmãos.
Assim é o pecado quando ele vem na nossa vida. As escolhas que nós tomamos, por isso que assim, a gente não pode tomar nada precipitado pela emoção, a gente não pode fazer nada pela emoção, nada na agonia. Pense, uma coisa que eu sempre falo aqui, Jesus faria? Jesus falaria isso? A gente tem que pensar, a gente tem que ter muita sensatez na nossa vida, para que a gente possa evitar muitos desastres futuros na nossa vida, as consequências terríveis. Pense, se, poxa, Jesus ia fazer isso? Jesus ia continuar olhando? Jesus ia... Não ia, irmãos. E ali, Davi sabia que Deus não aprovaria o seu ato. Ele tinha certeza de que Deus não faria aquilo, não ia gostar daquilo, e ele quebrou ali um mandamento diante do Senhor. Quem adultera peca contra a própria família, contra a família do próximo e contra Deus. É aquilo que eu falei. Não é só eu ali. Ali eu vou magoar alguém. Ali, no caso, o marido da outra que estava ali. A minha própria família, no caso dele, uma grande família, né? Naquela época eles tinham várias mulheres. Não dar conta nem daquelas, né? Aquela mulher tudo ali desejando ele, querendo, ele vai querer uma que ele não é dele. Triste. Meu irmão, já é difícil satisfazer uma. Imagina ter um monte. Jesus amado, é muito aperreio. O homem quer aperreio para a vida mesmo, né? Ali quer muito aperreio, né? Então, assim, ele escolheu desobedecer ao Senhor, quebrar os mandamentos do Senhor. E a lei, ele ainda escolheu esconder o seu pecado. Esconder de quem, né, irmão? Só dos homens, que nada encoberto que não venha ser revelado, e foi revelado. O profeta foi lá e expôs tudo para ele, né? Então ele escolheu esconder o seu pecado. Tentou encobrir o seu erro, tentou mascarar tudo aquilo. Uma outra frase que eu achei tremenda, que é de uma pessoa que é um nome estranho, não sei pronunciar o nome dessa pessoa. Um pecado em segredo na terra é um escândalo público no céu. Achei muito tremendo, porque o que você pensa que você está escondendo aqui dos homens, o céu todo já sabe. Deus já sabe, os anjos já sabem. É público no céu. E o que é pior do que você, entre aspas, né, irmão, ferir o coração de Deus. Você quebrar um mandamento, você está ferindo o coração de Deus, entristecendo o coração de Deus com aquilo que você está fazendo. Por isso que é bom a gente pensar. E ali Davi perdeu todo o controle da sua vida por causa do pecado, por causa de uma escolha errada. Não saíram como ele imaginava. Nada saiu como ele imaginava. Por um pequeno momentinho de prazer ali, ele acabou com gerações, irmãos. Porque nós vamos ver que, como ele prejudicou muitas pessoas, o que o profeta vai falar para ele, nós vamos já ver. Dali, como eu falei, Davi prejudicou muitas pessoas. Trouxe dor para o seu povo, porque houve normas ali, né? Ele teve que tomar algumas opções, ou ele ficaria com o inimigo ia ficar com ele tantos dias, e assim foi, e ele acabou optando para que o povo pagasse pelo pecado dele, né? Então, assim, sempre vai tocar e prejudicar muitas pessoas. Todas as nossas escolhas têm consequências, irmãos. Não vão ficar restritas apenas à nossa vida, mas sempre vão tocar outras vidas. Por isso nós temos que pensar bem antes de tomar algumas escolhas. E ali Davi se distanciou de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Sempre. Pecado é separação, é morte, é separação. Por isso que a mulher ali, quando não morri, comi ali a fruta e não morri, estou aqui vivo. Ó. Morte significa separação. E separação de Deus. Ali, Adão e Eva se separaram espiritualmente de Deus, já não tinham mais a comunhão. E ali Davi, quando pecou, perdeu aquela comunhão com Deus. Porque o pecado separou Davi da presença do Senhor. Deus falou em 2 Samuel 12:14, deste lugar aqui os inimigos do Senhor blasfemam.
por causa do pecado dele. Não foi apenas o nome de Davi que foi atingido, mas o nome do Senhor. Porque a pessoa vai dizer assim, mas não era uma mulher de Deus, não era um homem de Deus. Ele, poxa, ele fez isso, é um homem de Deus, era uma mulher de Deus. Vai envergonhar quem? Deus. Vergonhar, né? Digo também entre aspas, mas o nome de Deus foi ali, como ele diz aqui, blasfemaram o nome do Senhor. Blasfemou o nome do Senhor. E assim os nossos atos vão atingir também o Senhor. O nome dele aqui na terra. Então nós temos que pensar. Nós somos cristãos, nós temos que dar um bom testemunho, nós temos que viver. E ali por quê? O que gerou? A palavra de Deus, por causa disso aí, jamais se haverá paz na tua casa. Os filhos, aconteceu tudo aquilo, o filho se levantou contra ele, o outro possuiu a própria irmã, e nunca houve paz na casa de Davi por causa de um ato. Um atozinho gerou algo muito grande que demorou anos acontecendo. Então, as consequências sempre serão maiores. As minhas escolhas determinam o meu futuro, irmãos. Escolhe, pois, a bênção, para que vivas, para que nós venhamos a viver, para que nós possamos estar na presença do Senhor. Faça as escolhas certas, tome decisões certas, para que Deus possa manifestar. Semeie boas sementes. Plante boas sementes na sua vida. Irmão, não estou dizendo que nós não seremos tentados, que não tem momentos que a gente vai suar, mas a nossa decisão, nós temos que pensar muito. A nossa decisão vai determinar todo o nosso futuro. Todo o nosso futuro. Por isso, escolhamos, pois, a bênção, para que venhamos a viver. A palavra de Deus fala assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, minha futura colheita depende do que estou semeando. Hoje, a qualidade do meu futuro é determinada pela qualidade da minha semente. Tudo que eu fizer hoje, eu vou colher amanhã. Não tem para onde eu vá correr. Deixemos as nossas vidas serem guiadas pelo Senhor, pela palavra de Deus, irmãos. Nós não podemos entregar partes da nossa vida. Não tem como. Para Deus. Aqui ele botou o quê? 2 alternativas. Ele não deixou nenhuma no meio ali. A palavra de Deus fala: se tu és frio ou quente, ninguém pode ser morno. Porque se você for morno, vamos vomitar. Não tem a terceira opção. É bênção ou é maldição? Não tem para onde correr. Muita gente quer a bênção, mas não quer o Deus da bênção. Está difícil, irmão. Não vai. Não tem como. Não tem como. Nós somos frutos das nossas escolhas e resultado das nossas decisões. Sempre. Vai ser sempre assim. Esse aqui foi um exemplo de colheita ruim na vida de Davi. Agora eu vou dar um exemplo de uma colheita boa, de decisões certas, decisões corretas. Vou falar de uma pessoa que eu amo muito, para mim é um exemplo na Bíblia. Eu acho que a Fanny até já sabe quem é, que eu sempre falo desse peça exatamente, aliás, até soprou ali para mim. José. Olha as decisões, as escolhas de um homem, podemos dizer, de um menino que se tornou um homem porque fez escolhas corretas na sua vida. E o que ele colheu, as consequências maravilhosas que ele teve das suas escolhas. Nós vemos José, que já foi odiado pelos seus irmãos, foi lançado lá na cisterna, foi levado, vendido como escravo, foi para a casa de Potifar. Ali já começou as suas decisões. A palavra de Deus fala que Potifar viu que Deus era com ele. Um rapaz, ele tinha 16, 17 anos, quando foi vendido.
os irmãos fizeram tudo aquilo com ele. Ele tinha tudo, irmãos, tudo, para ser uma pessoa rancorosa. Minha própria família me abandonou, minha própria família me vendeu. Ele tinha tudo para não ter felicidade, porque fui rejeitado pelos meus irmãos, pois fui lá para ver como eles estavam, com todo o amor no meu coração, e eles fizeram isso comigo. Ele já chegaria dizendo, eu não sou escravo, e eu vou ter que trabalhar como escravo. Ele tomou a decisão ali de fazer o certo, eu vou trabalhar. E ali ele foi galgando, olha, Potifar colocou ele como primeiro de tudo, só, olha, sobre tudo aqui você pode usufruir, menos da minha mulher, lógico. Tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. E aquela mulher quis aquele rapaz. Ali ele poderia ter tomado outra decisão errada na sua vida. Porque um rapaz, digamos ali já um jovem, né, já podemos dizer, saindo da adolescência para ser jovem, com todos os hormônios ao flor da pele. Todos os hormônios. Que é a fase de 18 anos, já ali já está no ápice, né, de tudo ali. Ele tinha tudo, mulherão daquele, porque tenho certeza que a mulher de Potifar devia ter botox até na testa, irmão. Devia ser silicone, entenda, tá? Devia ser a mulher. O avião 77, como é que é? 77, é aqueles Boeing, né? Nem sei mais como é que era, esses Boeing. Devia ser o avião, linda, maravilhosa. Imagina, irmão, um jovem, ele tinha tudo para ser, olha, ela não vai contar, porque senão ela vai morrer junto. Né? Ele tinha tudo de dizer assim, eu vou tomar a escolha de dormir com ela, porque ninguém vai saber. Ela não vai contar, ela não é doida, que ela vai perecer junto. E a escolha que ele tomou foi, diante de Deus, fugir daquela mulher. Olha que coisa linda. Que escolha maravilhosa. Uma lição para as nossas vidas. E ali ele tomou a escolha de fugir. E eu disse, Senhor, ele podia dizer, olha, Deus, consegui, Pai. Consegui fugir daquele avião. O que o Senhor vai fazer? O Senhor vai deixar com que eu não seja mais escravo, né? Poxa, eu fiz a tua vontade, não quer negociar com Deus, né? Podia falar isso. Não, ele continuou se humilhando, um servo humilde diante do Senhor. E foi caluniado. Caluniado. Dizendo, olha, você tentou possuir, tentou estuprar a minha mulher. E ele foi, mais uma vez, mandado embora, foi para o calabouço. E ali ele continuou humilde na presença do Senhor. Ele falou assim, poxa, Senhor. Às vezes a gente fala assim, poxa, Senhor, eu estou fazendo isso, parece que fiz a escolha certa, por que não está fluindo as minhas decisões? Era para já estar fluindo aqui. Já era para estar... E eu tomei a decisão certa. Irmão, quem é que planta algo e no outro dia colhe? Maduro. Me diga aqui. Quem? Ali ele continuou plantando sementes, continuou fazendo as escolhas certas. E ali ele foi esquecido, e ali ele ajudou o padeiro, o copeiro, e ali ele continuou anos da sua vida. Até que foi lembrado com essa... Olha lá, a primeira consequência maravilhosa da sua vida. Ele se tornou de escravo, de vendido, ele se tornou governador de todo aquele lugar. Todo aquele lugar. Um homem sábio, se tornou um homem sábio. E ali já começou a colher o que ele plantou lá atrás. Lá atrás. Anos da vida dele. Porque a gente lendo aqui a história, é rapidinho, né? Mas para ele não foi rapidinho não, irmãos. Demorou. E aí ele viu seus irmãos. Os irmãos não reconheceram. Outra situação, outra semente. Ele poderia dizer assim, olha, eles fizeram isso comigo, eu tenho o poder agora, de vida e de morte. Agora eu me vingo. Porque eu fui vendido lá atrás. Ele não sabe nem quem eu sou. Eu posso me revelar e mandar matar todos eles. Poxa, ele tinha poder para isso. Mas olha o coração de quem serve a Deus. Ele chorou. Se humilhou diante do Senhor e se colocou diante dos seus irmãos. Perdoou os seus irmãos e os amou. Irmãos, isso é coração de servo. Isso é pessoas que fazem escolhas certas diante de Deus. E as consequências maravilhosas que esse rapaz colheu na sua vida são
maravilhosas nós podemos ver. Claro que tiveram muito, muito mais, só que não estão escritas nesse livro. O que ele usufruiu na sua vida por causa de escolhas certas na sua vida. Tudo aquilo que ele fez de certo, ele colheu bênçãos na sua vida. E nós vemos o contrário em Davi, que por causa de uma semente, toda uma desgraça na sua família. Um homem que um dia foi segundo o coração de Deus. Não estou dizendo que ele não foi salvo, irmãos. Não estou dizendo isso. Deus teve misericórdia. Davi se arrependeu. Davi pediu perdão. Mas o perdão não significa ausência de consequências. Às vezes a gente acha que ser perdoado é ficar ausente de consequências na nossa. Não, irmão. A gente sempre vai colher o que plantou. Não tem bom. A questão é, eu ainda estou colhendo isso aqui, mas eu já estou plantando coisa boa, já mudei minha decisão, agora eu faço escolhas certas, já estou plantando. Chega uma hora que aquela outra vai acabar e eu vou começar a colher coisas maravilhosas, porque eu comecei a plantar coisas boas. Vai chegar um momento na nossa vida. Então, nós temos que fazer as escolhas certas na nossa vida. Nos afastar das tentações, manter a nossa fé em Deus, confiar no Senhor, saber que o que Deus tem para nós é infinitamente melhor do que um momento ali que eu vou ter aquele prazer. Vou até ter, depois eu vou me arrepender. Vou contar com relação aqui a Davi. Teve um momento ali de prazer, ele perdeu seu primeiro filho com essa mulher. Deus falou, você vai perder filho porque ele fez tudo isso porque ele engravidou ela, né? Então, vai perder essa criança. Ele chorou, porque ele não queria perder o filho dele. Perdeu o filho dele. Tudo isso, irmãos. Tudo isso. Por causa de um momento de prazer ali que gera arrependimento. Sirva a Deus com humildade. Reconheça-se diante do Senhor. Deus quer que nós venhamos a ter essas escolhas. Em vez de focarmos nas injustiças, foque em Deus. Porque fez isso. Mas ele fez isso para mim, irmão. Foque em Deus. A palavra de Deus fala, a mim pertence a vingança, não é sua, é minha vingança. Eu é que retribuirei, eu é que vou fazer, somente me adora. Você coloca diante de mim, vai me adorar, porque eu vou retribuir no meu tempo, no tempo certo, porque tudo que Deus faz, amado, é no tempo certo, na hora certa, e é infinitamente maior do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus vai realizar, Deus vai manifestar, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor das nossas vidas, e cabe a nós fazermos a vontade do Senhor. Porque às vezes a gente fala assim, eu conheço o Senhor, eu amo o Senhor, mas eu não vivo o Senhor. Não adianta, irmãos. Porque se você for analisar isso, eu vi uma frase tremenda que fala assim, conhecer Jesus e não obedecer a sua palavra é fazer a mesma coisa que o diabo fez. E faz. Eu digo que conheço a Jesus. Eu venho na igreja. Eu leio a Bíblia. Mas eu não obedeço. Eu conheço, eu sei quem ele é. Tem gente que conhece a Bíblia, meu Deus, todinha. Daria um excelente pregador. Conhece, mas não obedece. O que adianta? Quem é que conhece a Bíblia mais do que a gente? Quem? O diabo. Ele é crente, ele crê. Mas não se submete, não obedece. E quando a gente diz que conhece a Deus e não se submete, a gente faz a mesma coisa que o diabo faz. A gente é comparado a ele. Então, como eu falei, vamos tomar decisões corretas na nossa vida. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Todo dia, irmão, na presença do Senhor. Todo dia, vivendo a vontade de Deus. Todo dia o diabo vai vir, com certeza. Ele não está satisfeito com quem adora o Senhor. Vai fazer tentar cair. E eu posso até, de repente, cair ali. Mas Deus é fiel para me levantar, se eu quiser. E eu não vou mais permanecer nesse erro. No caso de Davi ali,
né? A gente não vê mais ele fazendo o que ele fez. Adulterando, 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 adulterando. Não. Ele tomou uma decisão na vida dele. Colheu as consequências ali, engoliu o choro, né? Teve que engolir o choro. Assim somos nós na presença do Senhor. Tomemos as decisões corretas. Irmãos, tem coisas que a gente não quer. Porque às vezes dói. Como seres humanos, nós tomamos escolhas que dói. Mas nós temos que fazer segundo a palavra. Às vezes a gente vai ouvir coisas que doem. Que dói, irmãos. Você já ouviu um aconselhamento que dói? Você já chegou com uma pessoa e já ouviu alguma coisa que você não queria ouvir? Eu já. Né, dona Vânia? Nós já, né, dona Vânia? Nós já. Mas na hora deu aquele tristeceu o coração. Mas depois a gente vê assim, que Deus cuidadoso. Que Deus maravilhoso. Na hora chibatada, irmão, nenhuma criança gosta, né? Nem a gente, quando ela leva... O Senhor fala assim, não desmaieis quando pelo Senhor for açoitada, irmão. Deus nos açoita. Por quê? Porque Ele nos quer ver escolhendo corretamente. Se você fez errado, leva-lhe ali rapada ali. Dói, irmão. Às vezes a gente quer até desviar. Porque esse negócio aí, pelo amor de Deus, Senhor. Não tá certo não, tá na Bíblia. Tá na presença do Senhor. É isso que Deus quer. Porque Deus quer que a gente não venha errar, não venha pecar. Por isso Ele faz com que nós venhamos a crescer na sua presença. É isso que Deus quer para cada um de nós. Que nós venhamos crescer na sua presença. Nós venhamos lá na frente ter, como a gente sempre fala aqui, costa de crocodilo. Costa de crocodilo, meu irmão, você pode tentar matar um crocodilo, tentar, na costa dele é grossa. Mas aqui na barriga é bem fininha, né? Na costa de crocodilo. Deus quer isso na nossa vida, essas costas de crocodilo. Isso aqui não me afeta mais, não. Meu irmão, às vezes eu falo uma coisa assim, falaram isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas o que Deus falou de mim? Eu quero saber o que Deus falou de mim. Eu não vou tomar decisões precipitadas, erradas, porque eu fofoquinha daqui. Não, irmão, adora a Deus. Bota na mão do Senhor, esquece isso aí. Nós temos que adorar o Senhor. O mais importante é estar na presença de Deus, estar na casa do Pai, é viver o Evangelho de Deus, porque eu vou viver com Deus. É isso que nós temos que ter. Então, que nós possamos tomar essas escolhas corretas na nossa vida. Já vou chamando o Ministério de Louvor, já pode subir. Que nós possamos tomar essas escolhas certas na nossa vida, que nós possamos viver o Evangelho do Senhor todos os dias, que nós não deixemos enganar pela voz do inimigo, onde ele tenta nos fazer cair, que nós possamos pensar antes de agir, pense muito bem antes de agir, para que você tome decisões corretas, para que você lá na frente não venha se arrepender, mas mesmo assim colher tudo aquilo que você fez, que nós possamos viver isso, para que Deus possa nos abençoar. Nós vamos escolher a bênção e não a maldição, para que nós venhamos ser abençoados e tenhamos uma vida plena aqui nessa terra, para que Deus possa se manifestar. Amém? Glória a Deus. Peço ao pastor Franho que possa orar, por favor. Te bendizemos, Deus vivo, por tua palavra, vinda do trono. Obrigado pelas lições maravilhosas que auferimos, que possamos vivê-las, Pai, e jamais cair na tua presença, porque na tua presença há plenitude, e jamais cairemos, em nome de Jesus. Amém.